apoiam aqui, sempre nos ajudam. E também quero fazer uma deferência especial ao pastor Getúlio, que também, né, de alguma forma, se eu não fosse por ele, eu também não estaria aqui, porque sempre abriu as portas para a gente ali na escola dominical, então eu agradeço. Também quero fazer uma deferência aos pastores, que hoje é o dia dos pastores, estes homens de Deus que nos guiam com as suas palavras, que além das suas pregações também, o seu testemunho de vida, porque o que marca a vida da gente, além da palavra, além do ensino, também é a vida do homem de Deus, da vida dos servos de Deus, que também nos impactam. Sei que todos vocês devem ter boas lembranças dos seus pastores. Eu não sou daqui, eu sou de outra cidade, e tenho boas lembranças daquele homem, porque convivi mais de 20, 30 anos ali, né? Mas o que eu vi era o seu exemplo, além das suas palavras, mas o seu exemplo de vida ali, e tinha como um homem de Deus. Que nós também possamos valorizar os nossos pastores, e aqui faço a minha deferência aos pastores. Deus providenciou para nós 4 evangelhos. Ele nos deixou essas pérolas, esses presentes, de 4 textos que falam da vida do Senhor Jesus, que relatam o ministério dele desde o seu início até a sua morte na cruz do Calvário e posterior ressurreição. Deus nos brindou, nos presenteou com esse presente que são os 4 evangelhos. Lucas diz lá no seu evangelho, logo no início, que outros empreenderam também escrever, narrar as coisas das quais eles foram testemunhas oculares. Lucas mesmo não foi uma testemunha ocular, mas ele se sentiu ali impelido pelo Espírito de Deus de também traçar o relato dele, das coisas que ele recolheu ali, como fatos históricos. Ele entrevistou, conversou com um, conversou com outros, acompanhou Paulo nas suas viagens missionárias, esteve ali também em Cesareia, quando Paulo esteve preso, esteve ali também em Jerusalém, e Deus nos deixa esses 4 relatos. Os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que os irmãos bem sabem, são chamados de evangelhos sinóticos. Foram os primeiros a serem escritos. Por volta dos anos 50, 60, eles começaram, né, a escrever, impelidos, impulsionados pelo Espírito Santo, os seus evangelhos. Posteriormente, 30 anos após, João faz o seu relato também, ali por volta dos anos 90. É o último dos evangelhos. Os 3 primeiros, chamados sinóticos, é dito que eles podem ver, sinótico é uma palavra grega, sim, juntos, ótica, de olhos, verem juntos. Podem colocar os 3 juntos e eles têm mais ou menos a mesma narrativa. Mateus e Lucas iniciam com o nascimento de Jesus, depois encontrando com Marcos, falam do batismo, do encontro com João Batista, enfim, os 3 primeiros, se colocavam numa perspectiva assim, todos eles narram o ministério de Jesus na Galileia. Se nós não tivéssemos o evangelho de João, se só nos ficassem os 3 sinóticos, parecia que o ministério de Jesus duraria 1 ano só, porque ele narra os eventos ali dele, chamando os seus discípulos na Galileia, pregando em Jerusalém, depois sendo crucificado. Mas, por causa desse presente de Deus, que é o evangelho de João, nós sabemos ali que ele estendeu mais o que parecia ser 1 ano só, porque no mínimo João cita pelo menos Jesus indo a Jerusalém por 3 vezes, e por causa disso, os teólogos, os estudiosos, afirmam que o ministério de Jesus durou por 3 anos. Tendo esses 4 evangelhos aqui, que eu falei que os sinóticos são os mais antigos, e depois vem o de João, escrito no ano de 90, essa não é a narração mais antiga a respeito ali da ressurreição de Jesus. Nós temos um relato mais antigo, que é o do apóstolo Paulo, escrito aos Coríntios, no capítulo 15, em que ele vai dizendo mais ou menos assim: o que eu vos entreguei é o que eu também recebi, que Jesus foi morto pelos nossos pecados, segundo as Escrituras.
Paulo teologiza, ele explica, ele mostra o motivo da morte de Jesus, que foi pelos nossos pecados na cruz do Calvário, e ele afirma que isso está escrito nas Escrituras, no Velho Testamento. Na sequência ele vai dizendo mais, ele coloca Jesus ali num lugar histórico, ele diz que ele foi sepultado e ressuscitou. Jesus, naquele tempo, falava-se que quem era morto na cruz do Calvário não era digno nem de uma sepultura. Há um escritor italiano, Suetônio, que ele diz que aqueles que eram crucificados, o seu corpo ficava ali na cruz, para ser devorado pelas aves, pelos animais. E muitos críticos modernos usam isso para alegar que Jesus nem experimentou uma sepultura. Mas Paulo, embora não seja uma testemunha ocular, mas ele teve encontro com aqueles que viram Jesus ressuscitado, como Pedro, Tiago. Ele afirma que ele foi sepultado, mas que ele ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Nós temos o texto de Atos 13, quando Paulo vai a Antioquia da Pisídia, e ali ele apresenta, porque aqui ele fala das Escrituras, mas ele não cita os versículos. Mas em Atos 13, quando ele vai pregar aquela comunidade da Antioquia da Pisídia, eu queria aqui tomar a liberdade de ler com os irmãos algum versículo. Ele diz que cumpriu-se em Jesus, Deus ressuscitou ele dos mortos, como afirma as Escrituras. Jesus poderia, ou melhor, Deus poderia mandar um homem, seria bom. Deus se preocupou com a humanidade, lembrou de um homem, poderia mandar um ser angelical, mas ele mandou o seu próprio Filho. Ele entregou-se a si mesmo, porque o Filho era da mesma substância do Pai. Como o próprio João diz, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, tabernaculou entre nós, habitou entre nós, conviveu conosco, se compadeceu das nossas dores, das nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelo seu sangue derramado, nós fomos redimidos. Nós não estamos aqui pelas nossas posses, pelos nossos conhecimentos, mas porque um dia esta mensagem bateu no fundo do nosso coração, da nossa alma, e nós nos arrependemos. Sabemos que há uma condenação sobre aqueles que não aceitam a Deus, que rejeitam o plano de Deus. E Ele manda o seu Filho. E aí Paulo diz nesse versículo, citando o Salmo: você é meu filho, eu hoje te gerei. Citando o Salmo 2, versículo 7. Na sequência ele cita o profeta Isaías: cumprirei a favor de vocês, versículo 34, as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Citando aqui Isaías 55, onde ele diz: vinde, bebei a água limpa. Ele diz aqui no versículo 55 de Isaías: ó todos que têm sede, venham às águas. Não precisa de dinheiro, não precisam, venham, comam, compram, venham como vocês estão, não tem preço. O que vocês têm gastado com o seu dinheiro? E ele vai dizendo: ouçam com atenção o que eu digo, comam o que é bom, e vocês irão saborear comidas deliciosas. Deem ouvidos e venham a mim, escutem e vocês viverão, porque eu farei uma aliança eterna com vocês, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Deus prometeu a Davi, através de Samuel, que haveria um herdeiro no seu trono por toda a eternidade. E esse herdeiro é Jesus Cristo. E a última profecia ali, o último texto citado pelo apóstolo Paulo,
ele diz que, citando outro salmo, que ele não permitirás que o teu santo veja a corrupção. A terra não pôde conter ou prender Jesus, porque Ele é o Senhor da vida, Criador da vida. João diz que Ele estava no princípio, Ele criou todas as coisas e todas as coisas subsistem por Ele. Citando também o apóstolo Paulo, quando ele falou aos gregos, aos atenienses, ele diz ali também que haverá um dia em que Deus julgará todas as coisas, todas as pessoas, julgará pelo seu Filho Jesus Cristo. E diz lá o versículo, e ele deu prova disso, ressuscitando a Jesus dentre os mortos. Os líderes das outras religiões, nós sabemos disso, estão mortos. Seus túmulos são centros de peregrinações. Mas o túmulo de Jesus ali na Galileia, ali em Jerusalém, melhor dizendo, Belém, nas imediações de Belém, na Judeia, o túmulo está vazio, porque Ele ressuscitou. E Paulo vai dizendo, voltando para Coríntios 15, mas embora que eu vou falar de João, mas vou ler aqui Coríntios 15, Paulo vai dizer que teve testemunhas da ressuscitação de Jesus. Ele vai dizer que Cefas, no versículo 5, Cefas o viu, os 12 o viram, 500 irmãos de uma só vez, do quais a maioria ainda vive. Paulo estava declarando isso e falou, olha, quem quiser comprovar que ele ressuscitou, tem 500 pessoas, a maioria ainda vive, vai lá e conste, cheque a informação. Porém alguns já dormem, depois foi visto por Tiago, e mais tarde por todos os apóstolos. Ele escreve, fala aos coríntios, pode ser checado. E ele fala disso, fala que ele está vivo e pode ser comprovado. Mas alguns diziam que não há ressurreição, os mortos não ressuscitam. E Paulo afirma, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Ele não ressuscitou de uma forma, vamos dizer assim, espiritual, no sentido espiritual, porque as pessoas dizem que Jesus ressuscitou, mas não fisicamente. Quando se fala de ressuscitar, é o corpo tornar a ter vida novamente, não é espiritualmente. Ele saiu daquele túmulo. Então ele fala que é vã a nossa fé se nós não crermos nisso. Estamos perdendo o nosso tempo. Ele diz ainda que nós somos, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes deste mundo. A nossa fé está baseada que aquele homem que era Deus, que é Deus, ressuscitou dentre os mortos. E o hino cantado aqui diz que nós estaremos no céu junto com eles. Eu fui ali no banheiro, encontrei um irmão, ele falou para mim, olha, rapaz, faz um tempão que a gente não se vê, se a gente não se vê mais, na glória nós vamos nos ver. Sim, nós vamos nos ver, porque essa é a esperança que incendeia os nossos corações. O espírito deste mundo secularizado, racionalizado, pensando de forma empírica, às vezes faz com que esqueçamos dessa mensagem poderosa, que Ele não está lá, mas que ressuscitou. E aí eu quero falar dos evangelhos sinóticos rapidamente, em que ali naqueles relatos, os evangelistas dão ênfase especial a que as primeiras testemunhas daquele evento foram mulheres. Em todos os relatos, até no que eu li, Maria Madalena sempre encabeça a lista. Se pegarmos os outros evangelhos, cita ali Salomé, cita também Joana,
cita também a Maria, mãe de Tiago, provável apóstolo, um dos apóstolos também. Os textos, cada um cita um grupo de mulheres. Mas, e os irmãos sabem que naquele tempo o testemunho de uma mulher não tinha tanto valor, não se dava muito crédito, porque escrever um texto para consolidar uma ideia e usar como exemplo testemunha de pessoas que naquela cultura não era valorizado, senão o fato de que realmente elas estavam lá, elas viram ele sair do túmulo. O texto de Mateus diz que houve um terremoto, que se mexeu a terra, um anjo desceu, removeu a pedra. Aquela pedra não foi revolvida para que Jesus saísse, mas para que os apóstolos e as mulheres entrassem e vissem que ele não estava lá. Porque aquele túmulo, aquela pedra, aquele selo não tinha poder de prender Jesus. Mas Deus faz aquilo através dos anjos para nos mostrar que ele não está naquele túmulo. As mulheres atemorizadas, as mulheres assustadas, o Evangelho de João diz que os homens estavam trancados, presos, com medo das autoridades. E o testemunho mais antigo, que refuta a ressurreição de Jesus, é a do túmulo em que o corpo foi roubado. Dita aqui no Evangelho de Mateus, ninguém refutava que o corpo não estava mais lá. Os judeus diziam que o corpo foi roubado pelos apóstolos. Essa história foi contada até o século II. Se nós consultarmos a obra de Justino Martin, por volta do ano 130, na sua obra Diálogos a Trifão, ele diz, ali refuta os judeus, falando que eles, os apóstolos, não roubaram corpo, porque eram homens assustados, mulheres com medo. A pedra foi revolvida. Os anjos falaram a mulheres: vocês procuram o que aqui dentro? Vocês procuram um crucificado? Vocês procuram um morto? O que vocês vieram fazer aqui? Chorar aos pés dele? Vieram limpar o seu corpo, colocar especiarias? Ele não está aí dentro. Ele ressuscitou. Ele vive. O que você veio aqui buscar esta noite? As mulheres, quando chegaram ali, quem revolverá aquela pedra? Havia obstáculo, elas tinham intenção de ver Jesus, mas elas pensaram no obstáculos, mas Deus já tinha operado o milagre, ele não estava lá. Não sei o que você veio ver aqui esta noite, não sei a que Deus que você adora, mas eu espero que não seja um Cristo morto, crucificado, na cruz, na imagem. Ele não está aqui, ele ressuscitou, está à destra de Deus Pai, intercedendo por nós. E aí eu quero avançar e falar mais uma coisa. Que os guardas, quando viram aquele tremor e aquele acontecimento, diz que eles ficaram como mortos. Parece uma ironia. Os guarda como os mortos e Jesus ressuscitado. Os guardas foram contar às autoridades o que tinha acontecido, mas as mulheres foram contar aos apóstolos que Cristo tinha ressuscitado. Poder de Deus na vida daquelas mulheres que testemunharam este feito de Jesus. E elas viram, Maria Madalena viu, elas ficaram espantadas, confundiram com o jardineiro. O túmulo estava vazio.
E agora eu quero adentrar ao texto de João, que ele muito economicamente, ele fala. E eu queria voltar ao texto de João, que ele fala, João 20, que a mulher, Maria Madalena, estava lá. Ele não cita as outras mulheres. Maria Madalena estava lá. Ela foi a primeira a testemunhar. A tradição, depois de 30 anos, se manteve. As mulheres estavam lá. Elas viram a pedra removida. Não encontraram o mestre ali. E diz que elas foram contar aos discípulos. E fala, diz ali, né? Tem esse conjunto de versículos aí que eu li com os irmãos, do 2 ali até o 4, 5, mostram pessoas correndo. Pessoas impactadas pela palavra do Senhor, que correram para compartilhar aquela grande notícia, que Jesus ressuscitou. Maria correu onde estava Simão Pedro, e o outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram o Senhor do túmulo, não sabemos onde o colocaram. Ela não percebeu o que tinha acontecido. Ela não entendeu quando o anjo mandou mostrar dentro do túmulo que estava vazio. Ela, impactada, até atemorizada, como o próprio anjo disse, correu e foi dizer aos apóstolos. 2 deles, Simão Pedro e João, correram também. Disse no versículo 3, com isso Pedro e o outro discípulo saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Abaixando-se, viu os lençóis de linho, mas não entrou. Os dois correm. João, se entende que era o mais novo, correu mais do que Pedro. João chega na porta do túmulo, não entra, ele vê os linhos, mas fica ali esperando, talvez uma certa deferência a Simão Pedro. Pedro entra, mais afoito. Diz que Pedro entra, ele também viu os lençóis. E aí tem um detalhe que só o Evangelho de João traz. Lucas também faz menção, Lucas 24, 12 também fala que Pedro viu também o lençol. 24, eu vou até ler rapidamente aqui, 24, 12 de Lucas, que diz assim: Pedro, porém, levantando-se, correu ao túmulo e abaixando-se, viu somente os lençóis de linho e nada mais, e retirou-se. Foi para a casa admirado com o que tinha acontecido. Ele viu o lenço, mas diz ali, através de Lucas, que ele ficou só admirado. Mas diz ali um detalhe, que o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Se a gente procurar na internet a explicação desse versículo, não sei se os irmãos já tiveram a curiosidade, já vi até gente pregando, dizendo que havia um costume antigo, costume judaico, não se diz a fonte, não se diz aonde encontrou aquilo, que se tinha um hábito, quando o Senhor saía da mesa, colocava-se, deixava-se o lenço dobrado sobre a mesa, e ele saía, e aquilo ele queria dizer que ele voltaria, que ele ia voltar. O lenço dobrado significava, pela internet, que ele voltaria. Mas isso aí é um malabarismo teológico, porque a Bíblia não diz isso. Se você procurar em fontes literárias, você não encontra isso. Talvez até seja um anacronismo, alguma coisa medieval, do guardanapo, que deixava sobre a mesa, e que uma determinada pessoa escreveu e colocou ali, interpretou dessa forma. Mas então por quê? Aquele lenço ficou enrolado sobre um canto, separado à parte.
ou dobrado, como diz algumas outras versões. Qual o motivo? A primeira coisa é que o Evangelho de João fala de sinais. Ele usa o termo sinal para se referir aos milagres de Jesus. E o grande milagre, ou sinal da primeira parte do Evangelho de João, é a ressurreição de Lázaro, em que Jesus espera 4 dias, chega em Betânia, manda que a pedra seja removida. Ele é alertado de que já cheira mal, mas ele diz: Marta, se tu creres, tu verás a glória de Deus. A pedra é removida, Lázaro sai do túmulo. João 11, 44. E eu vou ler com os irmãos o versículo 11, 44 de João, diz assim: aquele que tinha morrido saiu tendo os pés e as mãos amarradas com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhe ordenou: desamarre-no, deixe-o que ele vá. A ressurreição de Lázaro precisou que alguém ajudasse a tirar as ataduras, as vestes mortuárias. Mas Jesus, quando ressuscita, os lenços ficam sobre o túmulo, porque Ele ressuscita. Aqueles lençóis, aquele lenço não pode prender o corpo de Jesus. A morte de Lázaro é transitória, ele morreria novamente. Mostra que a morte de Lázaro aconteceria novamente, mas a de Jesus, o túmulo estava vazio, mas os lenços também estavam vazios. Se alguém roubasse o corpo de Jesus, como os discípulos foram acusados, ninguém deixaria os lenços ali. O corpo seria roubado com os lenços. Não seria, o ladrão não teria o trabalho de tirar o lenço, deixar ali enrolado, dobrado. Mas é porque Deus, Jesus ressuscitou, e os lenços ficaram ali. E diz que João, quando viu esse sinal, diz que ele viu e creu. Ele não viu Jesus ressuscitado, não tinha aparecido a ele ainda, mas o túmulo vazio, as palavras das mulheres, e por fim o lenço sobre o túmulo, para ele foi o suficiente para que ele cresce em Jesus. O Evangelho de João trabalha muito com ver e crer. Viu e crer. Marta, se creres, verás a glória de Deus. Jesus falou que se você crer nele, como diz as Escrituras, rios de água viva emanarão do seu interior. Precisa crer nas Escrituras, no que ela relata para nós, porque nós não somos testemunhas oculares. Tomé, quando ele apareceu no versículo seguinte, ou no texto seguinte, Jesus aparece aos 12, aparece a todos eles, Tomé não estava. 8 dias depois, e Tomé não creu, como os irmãos bem sabem. Se eu não tocar nas palmas das mãos e no lado, eu não crerei. 8 dias depois, Jesus chega, no versículo 27 do capítulo 20, Jesus chega, que a paz esteja com vocês, e diz que, e logo disse a Tomé,
Põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. E Jesus termina dizendo: você creu porque viu. Mas bem-aventurados são os que não viram e creram. E há uma multidão desses que não viram e creram reunidos aqui esta noite. Porque nós não vimos, não estávamos lá, mas nós cremos nos testemunhos idôneos daqueles homens que viram e testemunharam. E mais do que isso, deram a sua vida por isso. Você é capaz de dar a vida por uma mentira? Só se você não conhecer a verdade. É capaz de alguém dê a vida por algo que não seja verdade. Mas eles deram a vida, afirmando isso. Todos os apóstolos, menos João, morreram, a maioria crucificado, porque levaram, testemunharam até a morte. Eu vi ressuscitado. E irmãos, aqui eu quero terminar. Eu não sei assim quanto tempo eu tenho, 8 horas, acabou, vou terminar aqui, finalizando. Dizendo que, citando um versículo aqui com os irmãos para finalizar, Romanos 8:11. Jesus foi ressuscitado. Deus o ressuscitou e fez juiz dos vivos e dos mortos. E o versículo que eu quero ler com os irmãos é o versículo 11, e aqui terminar. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que habita em vocês. O poder que derrubou, o poder que tirou Jesus daquele túmulo, está sobre nós, pelo Espírito Santo derramado nas nossas vidas. Por isso nós testemunhamos, sentimos que Deus de fato habita em nós, nos transformou, mudou a nossa vida, tirou-nos do lamaçal de pecado e deu-nos uma nova natureza. Nós não vencemos pela nossa força, mas pelo Espírito de Deus que habita em nós. Eu convido os irmãos para levantarmos.